Oi, segundo ano. Bora lá para mais uma aula de geografia. Vamos começar a semana. Muita força, muita fé, né? E nós vamos iniciar aqui na página 17, bairro, mudanças e permanências na paisagem. Nessa parte aqui a gente vai ver 3 imagens de um mesmo lugar que fica lá no Rio de Janeiro. É uma paisagem que serve como ponto turístico, ou seja, é um lugar que as pessoas vão, né, para conhecer, para tirar foto, né? Que as pessoas, os turistas, né, pessoas que vêm de fora, é um dos lugares que atrai muita gente, né? Que são os Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa, quando eles foram construídos lá no século XVIII, aliás, século XIX, né, 18, 19, ou seja, mais de 200 anos atrás, eles foram construídos para poder levar água para locais que tinham pouco acesso à água, assim como os aquedutos lá de Roma antiga. Vocês vão estudar isso ainda, né? E atualmente, aí posteriormente, ele passou a servir como meio, como um sistema de transporte por onde passava o bondinho e também como um ponto turístico, né, na atualidade. Atrai pessoas porque é um lugar muito famoso do Rio de Janeiro e muito bonito. Então aqui nós temos 3 momentos, né? Em 1806, no século XIX, então tem uma pintura. Em 1867, também no século XIX, mas 61 anos depois da primeira imagem, já é uma fotografia. E em 2012, há 8 anos atrás, ou seja, na atualidade, certo? Essas imagens, o que elas nos mostram? Porque o tema nosso é mudanças e permanências. Então, primeiramente, qual é a permanência? Ou seja, o que ficou? Permanência, gente, é o que permanece, é o que fica. Passa o tempo que for, um item de uma paisagem que fica, que não é modificado, né, que não é retirado pelo ser humano e nem modificado em questões de reforma, né, de mudar totalmente, porque existe uma diferença grande entre restauração e reforma. Reforma, ela muda a forma, né, ela muda a estrutura do objeto, né, do que ali está, né, muda a cor, às vezes tira um pedaço, constrói outra coisa, enfim. Agora, a restauração, ela restaura sem que haja uma mudança radical, né, ela conserta o que tiver estragado, né, ela pinta novamente, enfim. A barra de notificação, desculpa, gente, desculpa. Isso acontece. Então, voltando aqui, uma permanência na paisagem que a gente percebe são os Arcos da Lapa. Então, ele está lá em 1806, está lá em 1867, em 2012. Ele continua lá da mesma forma. Passou por um processo de restauração, né, para ter uma cara nova, para estar bonitinho, né? Enfim, ele continua lá, certo? E agora, o que mudou? Aí mudanças é o que a gente percebe principalmente nas paisagens. O ser humano, ele modifica, ele constrói novas coisas, ele reforma, como eu disse. Às vezes a reforma, ela pode se comportar como uma restauração, certo? Mas no contexto mesmo, reforma significa dar nova forma, tá? Então, quando acontece uma reforma, muitas vezes as pessoas mudam totalmente a cara, né? Desculpa, de uma determinada construção, de um determinado objeto, né? Enfim. Então, aqui, o que foi de permanência? O que de permanência a gente... Aliás, desculpa. O que de mudanças a gente percebe? Primeiramente, na paisagem de 1806, eu vou aproximar aqui
para vocês enxergarem melhor, mas eu quero que vocês façam a leitura no positivo de vocês, tá? Para ficar completa aí a aprendizagem, né? Para vocês poderem entender com mais clareza, né? O positivo, aí vocês conseguem enxergar mais perfeitamente. Bom, aqui a gente vê os Arcos da Lapa e poucas construções, né? Vegetação, certo? Os morros no fundo. Eu quero que vocês percebam que a pintura ela não tem o mesmo ângulo que as duas fotografias. Os morros que estão no fundo da pintura pegou uma parte diferente dos Arcos da Lapa, certo? Não é o mesmo ângulo, por isso que o morro não é o mesmo. Se vocês forem perceber os morros, né, a parte do relevo mais ao fundo, certo? Então a gente percebe aí que na primeira tem poucas construções. Na segunda imagem, já em 1867, a Lapa, que é o bairro famoso onde tem os arcos, né? Daí o nome é Arcos da Lapa, ela já tem bastante construções, certo? Já tem aí uma grande quantidade de casas, né? Apesar da gente ver aí que tem vegetação, os morros aí, como eu disse, as duas fotografias elas pegaram o mesmo ângulo, certo? Que pega aí o morro da Urca ou do Pão de Açúcar, é ele mesmo, o Morro do Pão de Açúcar aí no fundo, certo? Então, se vocês perceberem aí, vocês podem ver que tem bastante construção já em 1867. Já na imagem de 2012, a gente vê que essas construções passaram por reforma radical, ou seja, muitas foram demolidas e no lugar delas foram criados, né, foram construídos prédios grandes, né, de vários andares. Então a gente vê aí uma mudança bem grande, se você for comparar a primeira imagem com a última, mas a permanência são os Arcos da Lapa, certo? Então, vocês vão resolver essas 3 perguntinhas aí na página 18, tá? Que fala aí vocês vão observar os Arcos da Lapa para poder resolver essas 3 perguntinhas. E depois, vocês só vão pensar, não precisa responder para mim no caderno, nem aqui não. Vocês vão pensar no bairro que vocês moram, se existe alguma mudança e alguma permanência, tá? E aí vocês vão comentar com os pais de vocês, certo? O que pode ter modificado e o que permaneceu no bairro de vocês, tá bom? A gente transforma a paisagem, né, com o nosso trabalho por conta das questões de necessidade, de moradia, de trabalho, certo? Para atender essas nossas necessidades, a gente está sempre transformando as paisagens. É a transformação da paisagem a partir da ação do ser humano, certo? Então, essas transformações, elas podem acontecer em poucos dias, em meses, ou demorar anos, como a gente pode ver aqui de uma imagem para outra, né? Essa modificação aqui que demorou alguns anos para acontecer, certo? Mas, por exemplo, pode acontecer em poucos dias, né? Quando é uma construção de uma obra, né, que necessita de ser rápida, então tem uma certa agilidade, as pessoas trabalham em 3 turnos, né, justamente para modificar aquele lugar em pouco tempo. Isso pode acontecer também, certo? Então, quando a gente demole, né, joga uma casa, uma construção no chão, constrói, reforma, né, ruas, estradas. Então, tudo isso constitui
a transformação da paisagem pela ação humana. Aqui na rua da minha casa está acontecendo uma remodelação do trânsito, né? Aqui na área onde eu moro, que é próximo da rodoviária. Então foram feitas modificações. A rotatória onde está a estátua do Padre Donizete teve uma parte dela fechada, então isso durou alguns dias apenas, né? Foi rápido, mas as obras ainda continuam, né? Tem aí 1 mês ou 2 meses que estão acontecendo essas obras, né? E ainda vai continuar até finalizar, mas eu acredito que eles já estejam finalizando essas modificações no trânsito. Por que eles fizeram isso? Buscando melhorar a circulação de veículos, evitar acidentes, né? É uma tentativa de melhorar a situação do trânsito que acontece, certo? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Mas as pessoas transformam as paisagens visando atender as necessidades, né? As próprias necessidades do grupo, né? No caso aqui dos cidadãos, as pessoas que utilizam essas vias, tá bom? Mas também, agora eu tô lá na página 19, ocorrem também transformações nas paisagens pela própria natureza, pela ação da própria natureza, certo? Então, o vento, a chuva, o sol, tudo isso serve como agente transformador. Vocês já viram um ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso é um ditado real, certo? Só que não é do dia para a noite que acontece isso, não. Essa ação da natureza, ela demora milhares e milhares de anos para a gente perceber, né, essas modificações. Ou, no caso, né, de um evento como um terremoto, um maremoto, né, que são eventos mais violentos, essas ações, essas modificações acontecem rapidamente, né? Mas dentro do contexto geral, a ação da natureza é mais lenta, ela demora milhares e milhares de anos, como a gente vê aqui. Essa pedra furada em Jericoacoara, ela é resultado da ação da natureza, certo? E que foi feita pelo vento e pela água do mar, né? O nome pedra furada, a água furou, certo? A água furou aí, a água e o vento, né? Que fez aí essa ação de furar a pedra, né? De criar esse buraco. Mas isso aí, gente, demorou milhares e milhares e milhares de anos, tá bom? Então, assim como o ser humano, a própria natureza também tem a ação de transformação e geralmente essas ações demoram milhares de anos, voltando lá a não serem eventos como fatores extremos, né? Como terremotos, maremotos, enchentes, né? Que podem causar os deslizamentos, mas aí tem também o dedo, né, a ação humana. Quando o ser humano remove a cobertura vegetal de um lugar, aquele solo fica desprotegido, é aonde a natureza acaba agindo também e fazendo ali o deslizamento, certo? Bom, além dessas atividades que eu passei aqui na página 18 para vocês, a A, B e C, vocês vão fazer também para a dona Roberta o lápis na mão, na página 19 e na página 20. Vocês vão olhar aí na página 19 para poder colocar as letrinhas na página 20, tá certo? Um beijo para todo mundo. Qualquer dúvida me chama, certo? Eu estou à disposição de vocês. Uma excelente semana. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo para todo mundo.